No CNN Exclusivo, Governadores de hoje, a gente entrevista o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande. Governador, muito boa noite, muito bem-vindo à CNN Brasil. Boa noite, Jaqueline, boa noite, Daniela, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Sim, vamos lá. Governador, quem entrevista o senhor sou eu, Monalisa Perrone, e também a Daniela Lima. Muito bem-vindo, vamos começar a nossa conversa. Obrigado, Monalisa. Vamos lá. Uma expectativa muito grande, né, para o encontro, enfim, através da tecnologia dos governadores do Sudeste, amanhã cedo com o presidente Bolsonaro e outras autoridades, por causa, enfim, de toda a crise provocada pela pandemia. Essa é uma questão, quero saber sobre a expectativa e também sobre o posicionamento do senhor há alguns dias. O senhor disse que até pretendia fechar alguns locais ali de acesso por causa da decisão do governador Wilson Witzel de fechar a divisa entre o Espírito Santo e o Rio de Janeiro. Eu gostaria que o senhor conversasse conosco para dar um panorama em relação a isso. Olha, Monalisa, o debate que nós estamos fazendo entre os governadores, um debate que tem produzido muito efeito. Fizemos uma reunião essa semana entre os governadores do Sul-Sudeste, temos um debate intenso com todos os governadores e a nossa expectativa da reunião amanhã com o presidente da República é uma expectativa positiva. Nós queremos que o governo federal assuma a liderança desse processo. O presidente da República, na minha avaliação nesses últimos dias, foi convencido de que é preciso dar importância. O debate, debate feito nesses últimos dias fez ele apresentar propostas ontem importantes para o enfrentamento ao coronavírus. Tem algumas questões que eu acho que podem ser ajustadas, como, por exemplo, o aumento do volume de recursos para a área de assistência social, mas deu passos importantes adiante. Eu acho que a nossa conversa amanhã com o presidente da República pode estabelecer uma melhoria ainda das propostas, mas pode fazer com que o governo assuma essa liderança, porque além do debate na área da saúde, tem o debate na área da economia, da proteção social. Então é bom que a gente esteja todos juntos, independente das nossas posições políticas. No passado, o presidente deu sinais trocados e agora eu espero que, de fato, ele continue dando sinais positivos para que a gente possa reduzir o impacto do coronavírus no nosso país. Com relação ao fechamento de divisa, eu acho uma medida pouco eficaz, porque ela não tem um efeito, você não consegue fechar o transporte de carga e nem pode fechar o transporte de carga. Se você fecha uma rodovia federal e não fecha um estadual, não adianta nada. Os automóveis continuam passando nas estradas vicinais. Então, o mais importante é a gente conscientizar as pessoas de que elas não podem ficar se mobilizando. A capacidade que a gente tem de convencer as pessoas tem que ser colocada em prática. A mudança de comportamento das pessoas, a educação, a conscientização. Acho que esse é o passo que tem feito com que as pessoas possam ficar no isolamento social. Então, esse é um trabalho que estamos fazendo todos juntos. Amanhã começaremos uma barreira sanitária na divisa do Espírito Santo com o Rio de Janeiro, para que a gente possa abordar as pessoas, verificar se tem algum sintoma de alguma virose e a gente cuidar para que as pessoas tomem todas as medidas para que a gente impeça o contágio do coronavírus. Governador, boa noite. Dani Lima aqui falando. Governador, o Espírito Santo tem uma situação financeira, fiscal muito melhor do que a de um de seus vizinhos, por exemplo, o Rio de Janeiro e outros estados. A minha pergunta é como é que o senhor está estimando o impacto da estrutura que vai ter que ser montada para combater o coronavírus no estado, nas contas do Espírito Santo? Olha, o impacto ele é grande porque nós vamos ter que fazer um investimento maior na área da assistência à saúde. Estamos aqui preparando para a gente abrir 300 leitos de UTI, mais leitos de enfermaria. Isso tem um impacto no aumento dos investimentos, de investimento e custeio na área de saúde.
nós teremos que ajudar os hospitais filantrópicos nesse trabalho, já estamos ajudando, e nós teremos naturalmente que ter uma relação com os municípios, além de medidas na área econômica e na área social. Então, nós, em um ambiente de crescimento de despesa, nós deveremos perder no mínimo 15% da receita nos próximos meses. Então, mesmo que o nosso Estado seja Estado com nota máxima na gestão fiscal desde 2012, mas é um Estado que sofrerá também impactos e a gente tem que cuidar disso. Nós temos que compreender que o governo federal é o órgão que tem, é a União que tem o maior poder de enfrentar essa crise. A União pode emitir títulos, a União pode até imprimir moeda, pode aumentar déficit. Então, nós temos que complementar as ações da União. Por isso que é importante a União liderar esse enfrentamento, não menosprezar. Isso não é uma histeria, isso não é uma gripe pequena, isso é necessário que a gente possa fazer esse enfrentamento e eu compreendo que o nosso debate agora caminha para essa direção, porque teremos impacto de redução de receita e aumento de despesa, todos nós juntos conseguiremos vencer mais rápido essa crise. Governador, o senhor disse que havia necessidade de adquirir mais testes para a população do Espírito Santo. Como é que o senhor está fazendo em relação a isso? Estamos com dificuldade, Mona Lisa. A gente está com muita dificuldade mesmo, assim, de comprar os testes. Tanto é que nós estamos investindo no nosso laboratório, vamos fazê-lo funcionar 24 horas, né, para que a gente dê conta dos casos que estão querendo fazer os testes. Nós não vamos fazer teste em todo mundo, mas aquelas pessoas que estão suspeitando, né, pela virose que tem, a gente tem que fazer os testes. Então, nós estamos aumentando a nossa velocidade e estamos buscando adquirir testes no mercado. E nós não estamos conseguindo adquirir. Estamos buscando também parceria com empresas que atuam fora do Brasil, para que a gente possa trazer testes de fora do Brasil. Então, queremos aumentar o número de testes para que a gente possa ter uma amostragem melhor, porque é essa amostragem que nos dá a equação matemática que faça a projeção daquilo que a gente precisa. A primeira projeção nossa apontou para 300 leitos de UTI. Nesses leitos a gente está tendo dificuldade de conseguir respirador para todos os leitos. Também estamos buscando no mundo todo esses respiradores. Então, o momento é um momento que todo mundo está comprando respirador, todo mundo está comprando teste, todo mundo está comprando equipamento de proteção individual. Então, é um momento que exige uma articulação internacional para que a gente possa proteger a população dos nossos estados. Então, esse é um trabalho que nós não conseguimos solucionar definitivamente com compras de teste. Estamos amenizando essa situação dos testes com ampliação da capacidade do nosso laboratório aqui público que nós temos no Espírito Santo. Fazemos hoje 100 testes, né, por dia, teste do mais completo que a gente possa fazer, mas queremos chegar pelo menos a 300 agora até final de semana para poder fazer frente à demanda que tem aqui no estado do Espírito Santo. Governadora, o senhor já falou um pouco sobre os leitos, mas a Mona Lisa instituiu essa pergunta numa primeira entrevista e agora eu venho repetindo sempre porque acho que é o raio-x mais importante que a gente pode passar para quem está nos assistindo em casa. Quantos leitos o senhor, o Estado do Espírito Santo, tem vagos hoje para atender doentes infectados com Covid-19? Hoje, na data de hoje, nós temos 58 vagos. Na data de hoje, completos, com respirador e com tudo mais. Até dia 31 de abril, nós teremos 168. Até 31 de maio, nós teremos 262. Então, nós temos uma programação de abertura de leitos para que a gente possa, na nossa projeção, atender os casos mais graves, leitos de UTI. Todo leito de UTI requer uma retaguarda de leitos de enfermaria, para que a gente possa fazer o suporte a quem está saindo da UTI ou quem está numa situação mais grave que precisa ser internado. E são leitos de áreas isoladas, porque nós não podemos fazer uma mistura, né, ou colocarmos juntos pessoas com outras enfermidades junto com pessoas que estão com Covid-19. Sim, governador, acredito que o senhor acompanha, claro, as notícias, a decisão do ministro Marco Aurélio, que, enfim, deliberou a favor de governadores e prefeitos que quiserem tomar medidas restritivas, quarentena, bloqueios, enfim.
O senhor, pelo que o senhor acabou de dizer, tem 38 leitos vagos, a situação do Espírito Santo está mais confortável, se é que dá para usar essa palavra neste momento, diante da pandemia, mas o senhor está próximo de locais onde o número de mortes aumenta muito, São Paulo, enfim, e Rio de Janeiro, são os dados atualizados de hoje do Ministério da Saúde. O senhor pensa em algum momento de rever essa sua opinião de fechamento, de divisas ou de barreiras sanitárias, como o senhor acabou de dizer, mais intensas, mais vigorosas, para que a pandemia não seja tão significativa aí no Espírito Santo? Olha, Mona Lisa, você usou a expressão e ao mesmo tempo fez o registro dela. De fato, assim, nós estamos numa situação muito de preparação para um ambiente de guerra, praticamente, tá certo? A gente não sabe bem o que vai acontecer. No mundo, os primeiros 100 mil casos no mundo, eles aconteceram em 45 dias, os outros 100 mil casos em 13 dias, os outros 100 mil casos para chegar a 300 mil em 5 dias, e os outros 100 mil casos para chegar a 400 mil em 3 dias. Então, isso mostra, assim, que nós podemos não ter nenhuma morte aqui ainda, queremos não ter, mas os casos crescem de forma exponencial. Então, assim, todas as medidas necessárias eu tomarei. A medida de fechamento de divisa é uma medida que precisa ser muito bem pensada, porque nós não podemos, por exemplo, impedir o transporte de carga. O alimento, o remédio, o equipamento, né, tudo que faz minimamente a gente funcionar nos próprios hospitais e nas nossas unidades de saúde. Então, assim, vamos fazer a barreira sanitária agora e vamos avaliando medida a medida. Não descarto nenhuma medida e vou tomando a decisão de acordo com as nossas necessidades. Nós já restringimos muito a atividade econômica e a gente precisa agora de ver se a gente consegue achatar essa curva para baixo para que a gente possa apontar também para a saída dessa crise. Governador, o presidente Jair Bolsonaro já anunciou medidas para os estados, né? O incremento no Fundo Nacional da Saúde, 2 bilhões por mês por 4 meses, suspensão do pagamento da dívida dos estados com a União por 6 meses. Essas medidas que já foram anunciadas são o suficiente, na opinião do senhor? Para este momento, sim. As medidas são boas, porque ela alivia um pouco o caixa do Estado, garante o repasse do Fundo de Participação dos Estados, Fundo de Participação dos municípios, protela o pagamento da dívida da União e da dívida com os bancos públicos e ela aporta um dinheiro para a área de saúde. Agora teremos, eu já fiz um registro no início, faço de novo, assim, achei pouco o volume de recurso para a área de assistência social. As pessoas vão precisar muito de proteção social. Tem muita gente que tinha um emprego precário, uma ocupação precária, não emprego, vendia alguma coisa na rua e não tem mais cliente para comprar. Então, a proteção social vai ser muito importante. Então, essas medidas são boas agora. Nós vamos complementar essas medidas aqui na área social e na área econômica com os recursos nossos do governo do Estado, mas nós sabemos, né, que daqui a pouco, se a gente não conseguir dar um desfecho a essa situação, né, se o vírus se comportar de forma muito intensa aqui no nosso país, certamente teremos que, de novo, ter novas medidas. Por isso que esse comando do governo federal, a compreensão do governo do presidente Jair Bolsonaro de que ele precisa coordenar essas ações no Brasil todo, é fundamental para que a gente possa ir avaliando em conjunto as medidas e as decisões que possam proteger a sociedade brasileira. Sim, governador, para encerrar, eu gostaria de saber sobre o andamento das obras, né? O senhor disse que as que estavam já tocando continuariam e as próximas ficariam paralisadas. Isso está mantido ou foi revisto? Está mantido. Obras, de uma forma geral, que você tem falado, assim, aquela obra que está em andamento, de fato, eu vou manter. Eu tenho aqui uma reserva que permite eu manter, mas eu tinha um planejamento de obras novas, eu precisei sobrestar, né, qualquer planejamento futuro, porque eu não sei bem, Mona Lisa, como vai ficar a realidade da economia brasileira e da economia capixaba. Eu sei que nós vamos entrar num processo de degradação da economia, de paralisação da economia, então eu preciso manter os meus compromissos em dia, preciso manter meu Estado organizado. Eu sei que a crise passará, mais cedo ou mais tarde, então é melhor eu agora paralisar as obras, ou paralisar não começar obras novas e tentar manter as obras que eu estava em andamento. Acho que essa é a decisão racional para proteger a sociedade capixaba. Tá certo, governador. Muito obrigada pela entrevista aqui ao Expresso CNN.
Somos um canal, um novo canal para trazer informação, prestação de serviço e um olhar para todo o nosso país. Afinal de contas, a CNN quer ser vista em todo o Brasil. Muito obrigada e boa noite ao senhor. Boa noite, obrigado, parabéns à CNN pelo trabalho que está começando a fazer no Brasil. Um abraço. Obrigada. E claro, agradecer aqui a minha parceira Dani Lima. É isso, mais uma? É isso, Mona, mais uma e fala forte, né? Sim. Estamos nos preparando para uma guerra. É isso, o mundo se prepara para uma guerra contra um inimigo invisível. Mas a gente está aqui para acompanhar vocês. E vamos fazer propaganda da nossa hashtag também? Vamos, claro. Vamos lá. CNN todos juntos? Isso aí, manda vídeo pra gente que nessa guerra a gente quer se inspirar com as suas atitudes. Amanhã tem mais? Vai, tem sim, Mona Lisa. Obrigada, Dani. Carol.